bênçãos são derramadas a cada instante. Há sempre um novo... Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, meu irmão, minha irmã. Hoje, neste sábado santo, dia 19 de abril, meditemos o Evangelho de São Lucas no capítulo 24, de 1 a 12, uma vez que estamos reunidos aqui, aí. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão, mas os 2 homens disseram: por que estáis procurando entre os mortos aqueles que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao 3º dia. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus, voltaram do túmulo e anunciaram tudo o que aos 11 e o que viram. Eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, também outras mulheres que estavam com elas. Contaram essas coisas aos apóstolos, mas eles acharam que tudo isso era desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu apenas lençóis. Então voltou para casa admirado como que havia acontecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, a liturgia da palavra desempenha um papel essencial na vigília pascal. Assim são 9 leituras, 8 salmos, 8 orações, um conjunto que visa resumir a palavra de Deus contida na Bíblia, como pedras pavimentando um caminho a ser percorrido com segurança. As leituras, salmos, orações nos guiam o caminho espiritual em direção ao sepulcro para encontrar o Senhor ressuscitado. No entanto, essa noite da verdadeira libertação, noite em que Jesus rompeu o inferno ao ressurgir da morte vencedor. Assim, nela, a Páscoa, a Igreja permanece e espera a ressurreição do Senhor enquanto celebra os sacramentos da iniciação cristã. Nisto, a procissão luminosa que realizamos ao entrar na igreja nos relembra o caminho do povo de Deus rumo à terra prometida e simboliza igualmente o caminho da humanidade que, nas noites da história, busca a luz, a reconciliação entre os povos e a paz universal. Portanto, mesmo em meio a todas as tragédias que afligem nosso mundo, a chegada da Páscoa é celebrada no coração da noite, com antigos ritos cheios de beleza poética e de forma transformadora. O Círio Pascal, ao comunicar sua chama, as velas que se acendem na escuridão da noite, que se torna a imagem do Cristo ressuscitado, que rompe as trevas da morte, comunica sua vida sem diminuí-la,
e compartilha o seu destino glorioso com toda a humanidade, todos os homens e mulheres. Ouvimos as leituras proclamadas que Israel foi guiada de noite por uma coluna de fogo durante o dia, por uma nuvem. E a nossa coluna de fogo, a nuvem, é Cristo ressuscitado, simbolizado pelo Cristo Sírio Pascal. Cristo é a luz, Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Seguindo, tendo fixos o olhar nele, não andaremos nas trevas. E assim, o Evangelho proclamado, que as mulheres caminham muito cedo em direção ao sepulcro do Senhor. Elas fazem isto porque o buscam para escutar novamente a sua palavra. Seguir Jesus significa estar atento à sua palavra. Assim, compreendemos por que é necessário participarmos da liturgia dominical, semana após semana, para que entremos numa verdadeira familiaridade com a palavra, com Jesus. Assim, vivemos da palavra de Deus que nos anuncia os valores do reino. E seguir Cristo implica estarmos atentos aos mandamentos de amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. Seguir a Cristo significa ter compaixão dos que sofrem. Seguir a Cristo implica amar a sua igreja, como fala Filipenses 2,5. Caminhando assim, acendemos pequenas luzes do mundo, afastamos as trevas da história da humanidade. O caminho de Israel o conduziu à terra prometida. Portanto, a liturgia pascal que agora celebramos nos dirige a Cristo nessa caminhada que nos acompanham o sacramento da iniciação cristã, o batismo, o crisma, Santa Eucaristia. Assim a Igreja nos diz que estes sacramentos são a antecipação do mundo novo. E este Jesus que as mulheres procuram de manhã é que foi anunciado pelo anjo ressuscitado. Nós encontramos na Igreja, através do sacramento que ele nos deixou. Portanto, a ressurreição de Cristo não é simplesmente uma recordação de um fato passado. É o glorioso dom do amor de Deus que cabe a nós apropriarmos-nos desse dom e viver na verdade do nosso batismo. A noite pascal nos convida cada ano a emergir novamente nas águas do batismo e passar da morte para a vida e nos tornarmos verdadeiros cristãos. É noite, no entanto, não tenhamos a sua escuridão, mas contemplemos a luz. Ouçamos então aquilo que a Igreja nos propõe, pois Jesus é a luz do mundo, ontem, hoje e sempre. Peçamos a Nossa Senhora que nos dê essa disposição de sempre acolher a luz e de ser luz. Assim rezemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, vos abençoe, vos guarde, proteja, ilumine. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço, um beijo no coração. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.